Vamos, mais uma vez. É isso, Diná. Se esse mundo fosse só meu, tudo nele era diferente. Nada era o que é, porque tudo era o que não é. E também tudo o que é, por sua vez, não seria. E o que não fosse, seria. Não é? Oi, meu povo, eu sou o Matheus e esse é o canal Vício de Livro. Se você tá chegando aqui por agora, não se esquece, já vai se inscrevendo, curtindo aqui o vídeo, deixando um comentário e ativando as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo e me ajuda a divulgar esse canal. E o vídeo de hoje tá assim muito bacana e muito esperado. Eu confesso que eu demorei um pouco pra gravar e até não cumpri a promessa, porque eu tinha prometido gravar esse vídeo e postar no mês de março, no final de março, mas enfim, aconteceram outras coisas e eu não consegui postar, mas como bom capricorniano que sou, não gosto de deixar dívidas aí soltas e resolvi postar agora no início de abril. E tá muito especial porque é o primeiro vídeo do primeiro projeto literário aqui do canal, o Meninas Superpoderosas na Literatura. Caso você não tenha visto ainda o vídeo de apresentação desse projeto, não se preocupe, porque eu vou deixar ele aqui no card para você dar uma conferida, mas basicamente o projeto vai se prestar a ler e analisar histórias de meninas que marcaram a nossa literatura universal. Então vamos saber um pouco mais e conhecer um pouco mais da Alice, de Alice no País das Maravilhas, de Dorothy, do Mágico de Oz, da Ofélia, do Labirinto do Fauno e da Coraline. Então são personagens, são meninas, né, muito interessantes, e eu acho muito difícil você não conhecer pelo menos uma delas, de tão marcantes e tão icônicas que elas são. Vamos começar então na ordem cronológica, e a primeira menina a ser analisada aqui no projeto é ninguém menos do que a Alice. Essa personagem é tão icônica que virou símbolo da cultura pop. A cultura pop se apropriou muito dessa história e da personagem. E também um movimento chamado psicodelia utiliza alguns elementos da história, mas a gente vai entender como é que isso se dá aqui no vídeo. Bom, gente, como é uma análise, eu dividi aqui esse vídeo em alguns tópicos, de modo que a gente vai começar falando um pouco mais sobre o autor que escreveu essa obra. Quem escreveu Alice foi um rapaz inglês chamado Charles Dodgson. Eu sou péssimo com pronúncia, tá? Que é o homem por trás do incrível pseudônimo Lewis Carroll. Lewis Carroll. Lewis Carroll. Nessa viagem pelo rio Tamisa, ele estava acompanhado de alguns de seus colegas, também professores universitários, e na ocasião ele contava uma história para 3 filhas de um dos seus colegas. Essas meninas se chamavam Lorina, Edith e Alice Liddell. Obviamente, então, a personagem Alice é diretamente baseada nessa menina chamada Alice Liddell, que era filha do reitor da faculdade da universidade onde ele dava aula. Alice é uma menina muito inteligente e curiosa, que ao perseguir um coelho branco acaba caindo na sua toca, e aí ela vai parar no mundo mágico e extraordinário que é conhecido como o País das Maravilhas. A partir desse ponto, então, a história se desenrola com Alice tentando entender a lógica muito alucinada e louca desse mundo, porque lá ela vai encontrar figuras muito marcantes, como uma lagarta que filosofa, um gato que sorri, um chapeleiro maluco, uma rainha muito tirana e outros personagens. Esse mundo que Alice encontra, esse País das Maravilhas, em muitos aspectos, vai se diferir então da sociedade na qual ela vivia. Se a gente for pegar, por exemplo, o ano de publicação dessa obra, que foi 1865, foi isso mesmo. A gente percebe que era ainda o século XIX e a sociedade era um pouco tradicional, com valores muito rígidos, né, principalmente para as meninas. Um dos pontos mais interessantes dessa história, na minha opinião, é que ela é bastante representativa. Tudo ali parece querer nos dizer alguma coisa. Por isso eu diria que Alice no País das Maravilhas é, sobretudo, um livro bastante interpretativo. Sendo assim, ele está passível, né, de diversas interpretações, dependendo aí da subjetividade de cada leitor. Para mim, por exemplo, essa é uma história de autodescoberta. Eu diria até que é uma jornada em busca do autoconhecimento, e a própria história nos dá alguns indícios disso. Por exemplo, a própria forma como Alice vai entrar nesse mundo, né? Ela entra nesse mundo através da toca de um coelho, que parece que funciona como um portal para essa jornada que a protagonista vai começar a enfrentar.
Alice é pra mim uma personagem que não se encaixa. Por isso, eu acho que ela escapa dessa sociedade na qual ela vivia. Como eu falei, a era vitoriana era uma era muito ainda tradicional, com valores muito rígidos, principalmente para as meninas. Então essa curiosidade de Alice ir atrás do coelho e acabar adentrando ali na toca, pra mim funciona como uma espécie de escapismo. Ela de alguma forma quer escapar daquela sociedade tão rígida na qual ela vivia por não se encaixar. Nesse mundo maravilhoso, obviamente, no primeiro momento, ela vai se surpreender e há aquele momento de estranhamento, mas aos poucos ela vai entendendo a lógica diferente daquele mundo e vai se acostumando. Mas que doideira se acostumar a uma loucura daquela. Enfim. Alguns teóricos já defenderam que, na verdade, o livro vai tratar de um período tão complicado da nossa vida que é a adolescência. E cá pra nós é complicado mesmo, né, gente? E esse fato pode ser atestado por pontos da própria história, como por exemplo na parte muito famosa em que a personagem fala que está em constante mudança. Há uma cena muito famosa no livro que é quando a Alice encontra a lagarta filosófica e aí a lagarta pergunta pra ela quem ela é e ela responde: "No momento não sei muito bem, senhor. Até sabia quem eu era quando acordei hoje cedo, mas acho que mudei várias vezes de lá pra cá." E como sabemos, a adolescência é de fato esse período de transição em que acontecem muitas mudanças no nosso corpo, né? Na nossa forma de pensar, no nosso jeito de agir. E a Alice então parece também estar passando ali por um processo de evolução, de mutação. Inclusive na própria história ela acaba mudando de tamanho, né? Em diversas cenas e por diversas razões. Outro ponto é o questionamento da personagem, porque sim, Alice é uma personagem que questiona tudo. Ela é aquele tipo de personagem que não se conforma com respostas rasas e vai estar sempre perguntando o porquê das coisas. E outra questão é essa busca dela em pertencer a alguma coisa. Quando a gente é adolescente, a gente quer pertencer de fato a um grupo, a gente quer se sentir fazendo parte de alguma coisa, a gente quer ser acolhido e ser entendido. E parece que a Alice não era entendida lá na sociedade em que ela vivia, e nesse mundo do País das Maravilhas ela luta até conseguir de fato ser compreendida e ser aceita ali naquela lógica daquele novo mundo. Enfim, Alice é um ícone e prova disso é que a cultura pop se apropriou de alguns pontos da história para criar diversos produtos. Inclusive, a psicodelia como um movimento se apropria de alguns pontos da história, justamente por ela trazer alguns elementos fantásticos que a gente pode ligar aí ao mundo onírico e surreal. Existem incontáveis adaptações dessa história, mas as mais conhecidas são da Disney, a animação de 1951, e o mais recente, as mais recentes adaptações do Tim Burton dessa história. A história, obviamente, gerou grandes lucros para o Lewis, para o autor, e marcou o nome dele na literatura mundial. A própria rainha Vitória da Inglaterra e o grande e célebre escritor Oscar Wilde leram essa história. E os Beatles, a banda, compuseram aí uma música que ficou muito famosa, um dos clássicos da banda, a Lucy in the Sky with Diamonds, que faz referência aí a uma das cenas desse livro. Eu obviamente adorei a leitura, na verdade a releitura, porque eu já tinha lido quando mais novo, embora relendo agora, eu não sei se eu diria que é um livro direcionado às crianças. Embora o autor, o escritor, tenha feito esse livro para crianças, eu acho que é um livro muito interpretativo e serve para todas as idades. Claro que se você pegar, tenho certeza que se você pegar Alice no País das Maravilhas para ler, você vai ter uma percepção que foi muito diferente da minha, justamente por nos convidar a essa subjetividade. Então o que eu queria dizer é que é uma obra infantil sim, mas ela serve também para nós adultos. Como nem tudo são flores, existe uma grande polêmica em relação a essa história que eu resolvi deixar um pouco de lado, eu quis analisar aqui de fato a obra, mas é impossível falar de Alice sem lembrar da grande polêmica que envolve aí o seu criador, o seu autor. O Lewis Carroll, na verdade o Charles Dodgson, ele foi acusado de pedofilia e de manter uma relação um pouco comprometedora com a Alice, essa menina, essa criança de 7 anos.
O Charles, né, ele era um apaixonado por fotografia, inclusive ele chegou a tirar algumas fotos de Alice e algumas imagens são assim bastante comprometedoras. Aliás, todo aquele século, né, toda aquela era vitoriana foi uma era bastante macabra e bem creepy, assim, bem complicada. E as crianças, assim, sofreram bastante, viu, gente? Então, como eu falei, eu preferi não focar nessa história, nessa polêmica, e focar, assim, em detalhes sobre a obra. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, eu posso trazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Inclusive, eu li essa história nessa edição belíssima aqui da Dark Side, né? E aqui nessa edição eles trazem um pouco mais dessa polêmica, e aí eu posso fazer um vídeo, caso vocês queiram saber mais sobre isso, a partir do conteúdo que eu li aqui. Agora me digam aí se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram de conhecer um pouco mais dessa Alice, que com muita inteligência e coragem abriu os trabalhos aqui desse nosso projeto literário Meninas Superpoderosas na Literatura. No próximo vídeo desse projeto eu prometo que ainda no final desse mês eu vou trazer um pouco mais sobre a Dorothy do Mágico de Oz. Então já vai se inscrevendo aqui pra não perder quando eu postar. E eu agradeço demais se você chegou até o final. É muito importante pra gente que cria conteúdo que vocês assistam até o fim, porque assim o YouTube ele entende que o nosso conteúdo está sendo relevante para alguém e entrega para mais pessoas. Então não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar, tá bom? Eu vou ficar muito feliz com isso. Então eu vou ficar aqui com o meu chazinho e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!